Voltando com as últimas notícias do Fluminense aqui no canal do Lessa, preparação encerrada no CT Calçachilho. O técnico Renato Gaúcho já definiu o time titular para amanhã, jogo importantíssimo, fundamental pela Copa Sul-Americana, vitória inegociável contra o União Espanhola para o Fluminense seguir com o objetivo de terminar a fase de grupos da competição em primeiro lugar e, consequentemente, com a vaga assegurada nas oitavas de final da Sula. Vou trazer para vocês aqui as informações, a provável escalação do Flu e também uma novidade muito importante sobre o jogador que está voltando, além de outras notícias do mercado. Você acompanha a partir de agora. Se você puder chegar e já deixar o seu like aqui, o seu comentário, se inscrever aqui no canal também é muito importante, ativar as notificações, porque dessa forma você vai ser sempre avisado quando tiver conteúdo, quando tiver notícia, principalmente aqui no canal do Lessa. Eu vou chegar trazendo os detalhes para vocês a partir de agora. Vamos falar então dessa provável escalação do Fluminense para o jogo de amanhã. A gente já sabe, infelizmente temos o desfalque do Bernal agora por um bom tempo, o Lima também segue fora da equipe, a tendência é essa, e diante disso teremos uma mudança importante com essa saída do Bernal, a volta de Paulo Henrique Ganso. O GE publicou uma matéria há pouco trazendo detalhes e confirmando que o Ganso voltará à equipe. Então o Fluminense volta ao seu esquema tradicional ali com dois volantes e um homem de criação, que é o Ganso, vai ter a oportunidade de começar novamente jogando. Eu acho que, independentemente da lesão do Bernal, para esse jogo o Ganso voltaria ao time. E aí, imagino eu que de qualquer forma a escolha para ir para o banco seria o Bernal, até porque ele vinha de 2 jogos em sequência. O Nonato não fez um jogo ruim, o Martinelli acho que ele não tiraria do time agora. Então a lógica seria mesmo a volta do Ganso no lugar do Bernal. A dúvida para mim era o ataque. E aí a tendência é de manutenção de Canóbio no time titular. Então o Fluminense deve ir a campo com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e Fuentes, Martinelli, Nonato e Paulo Henrique Ganso, Canóbio, John Arias e Everaldo. Sem grandes surpresas, sem grandes modificações, para um time que precisa vencer, né? Não tem conversa, não tem história, não tem outro resultado que interesse, e não é só pela questão dos 3 pontos, que evidentemente é fundamental nesse objetivo de terminar em primeiro, mas também para dar uma resposta dentro de uma sequência ruim. Então vai ser importante ter uma boa atuação, uma atuação segura, não apenas vencer de qualquer maneira, porque isso o Fluminense já fez desde a chegada do Renato. O que o time precisa até para ganhar confiança é ter uma vitória ali contundente, dominando o adversário, tendo uma atuação com atitude, né, com agressividade. É isso que a gente espera, ainda mais numa situação como essa, né, em que diante do Maracanã, diante da sua torcida no Maracanã, a equipe precisa vencer de qualquer maneira para conquistar essa vitória. A gente vai falar mais sobre isso no pós-jogo de amanhã, 6 da manhã, como sempre, vocês já estão acostumados, pós-jogo de Fluminense e União Espanhola. Eu vou trazer mais detalhes aqui para este confronto e aí a gente debate de maneira um pouco mais aprofundada essas opções do Renato. A boa notícia, aliás, uma grande notícia, é o retorno próximo do atacante Riquelme. O jogador está muito próximo de ficar à disposição do Renato Gaúcho nos próximos dias. Ele já vem treinando, trabalhando com o grupo, treinando com bola, e com isso ele deve pintar muito em breve. Não sei se já para o jogo de amanhã, a gente vai ter que esperar aí a lista de relacionados ou alguma informação que possa confirmar aí o aproveitamento do Riquelme, mas creio eu que se não for para amanhã, ele deve voltar no final de semana contra o Juventude, jogo lá em Caxias do Sul. O GE também publicou essa matéria sobre a evolução do Riquelme. Eu vim informando na semana passada, falei que depois do Isaac ele já vinha também numa evolução muito boa. Ele se lesionou lá em março, uma lesão de ligamento colateral medial no joelho, né? E a previsão era de 2 a 3 meses longe dos gramados. Então ele está voltando a uma recuperação até tá mais ou menos dentro do prazo, mas a evolução foi muito boa, né? Ele poderia até ficar um pouco mais ainda afastado devido à gravidade da lesão, mas está se recuperando muito bem, é jovem ainda, está se esforçando muito, está trabalhando muito para voltar, e pelo que a gente viu dele no primeiro semestre, aliás, a gente está no primeiro semestre, mas no início ali do ano, no Campeonato Carioca, empolgou bastante. É um jovem que tem muita qualidade, muito potencial, e no momento que a gente está vivendo uma escassez de boas opções, porque infelizmente os jogadores que estão atuando, nenhum está convencendo de fato, ninguém é dono da posição ali no ataque, a não ser o John Arias.
sem dúvida alguma, contar com o retorno do Riquelme vai ser importantíssimo para que o Renato tenha aí uma opção a mais de escalação, apesar dele ser muito jovem, ainda tem muito tempo para evoluir, para amadurecer, mas é um jogador que eu tenho certeza que poderá ajudar o time ao longo da temporada. Um recado rápido aqui de um grande parceiro do canal do Lessa, o MB. Não é o Mário Bittencourt, tá? Nem o Mário Bitcoin. É o mercado Bitcoin, que chegou para inovar e ajudar, auxiliar você no mundo dos investimentos. Principalmente se você tem interesse de investir em criptomoedas, que é uma área, por exemplo, que eu conheço muito pouco, ou conhecia muito pouco até então, e através do MB eu tenho conseguido entender melhor como funciona e é uma opção a mais de investir. Claro que é um mercado extremamente volátil que você tem que tomar cuidado e saber exatamente onde você está investindo, onde você está colocando o seu dinheiro. E o MB faz justamente isso para você. É uma ferramenta para te auxiliar e ajudar na sua escolha. O MB simplesmente é a maior plataforma de ativos digitais da América Latina. São mais de 4 milhões de clientes, só para vocês terem uma noção, em toda a América Latina. É um mercado que você tem que ter muita credibilidade, senão não tem como. Então, para você estudar, aprender, investir, você tem que dar o primeiro passo. O MBB está aqui justamente para isso. O que você tem que fazer? Basicamente, fazer o seu cadastro. Você pode utilizar esse QR Code que está aí na tela. Você vai ali, vai escanear, faz seu cadastro rapidinho, em menos de 5 minutos você já consegue fazer para aproveitar uma super promoção para novos clientes do MB. Atenção, para novos clientes. O que você tem que fazer? Depois de fazer o seu cadastro, você vai investir R$50. Não adianta só colocar na carteira, tem que fazer um investimento em algum ativo dentro da plataforma. Você vai investir R$50 e em 7 dias o MB vai te devolver 25, ou seja, metade do valor para você poder investir em outro ativo dentro da plataforma do MB. Simples, fácil, rápido, é uma super promoção para novos clientes que já está no ar. Consulte as condições e regulamento para você aproveitar essa promoção, lembrando que o MB está em conformidade com todos os órgãos reguladores. Isso não é uma recomendação de investimento, o MB é uma plataforma para facilitar a tua vida e ajudar a fazer as suas melhores escolhas no mercado de criptomoedas. Bom, uma notícia aqui sobre mercado. Hoje saiu a informação de que Roberto Firmino não ficará no Al-Ahly da Arábia Saudita e tem a intenção de retornar ao futebol brasileiro. Eu venho falando para vocês, o Fluminense tem em mente fazer uma grande contratação, uma contratação de impacto para o Mundial de Clubes. Essa contratação deve ser uma tentativa, né? O Richarlison segue sendo o interesse do Fluminense, mas não há garantias de que o Richarlison vai voltar agora. Não há garantias de viabilidade dessa operação e de outros clubes que estarão nessa concorrência. E o Firmino é um outro jogador que, voltando para o Brasil, o Fluminense tem a obrigação ali de pelo menos buscar informações sobre o jogador. Tendo os pés no chão, e é importante ressaltar isso, ele tem um salário exorbitante lá na Arábia Saudita. A gente está falando de 22 milhões de euros, mais ou menos. Só para vocês terem uma noção da dimensão do contrato, dá quase 140 milhões de reais no ano. Então ele teria que aceitar reduzir muito e muito esse salário para jogar, inclusive para clubes que têm mais dinheiro que o Fluminense. Não é só no Fluminense, não. Para voltar ao Brasil, ele vai ter que ganhar muito menos. E claro que vai ter uma concorrência grande também por ele. Mas é um atleta que, querendo voltar, não tem jeito. O mercado vai aquecer e o Fluminense pode ser um desses times de olho no Firmino. Ele acabou perdendo espaço por lá, foi cortado da Liga Saudita pela questão do limite de estrangeiros. Aí depois ele esperou começar a Champions Asiática e foi muito bem, arrebentou, fez gol na semifinal, deu assistências na final. Enfim, é um jogador, para mim, muito diferenciado. Ele tem, se eu não me engano, 33 anos, né? Realmente, 33 anos. E aí já surgiu o Ben Jacobs, que é um jornalista inglês, muito bem informado lá em relação a negociações no mercado. Foi ele que deu a notícia do Alexander, se eu não me engano, saindo. Então ele tem informações boas de jogadores que vão para o mundo árabe também. E aí ele afirmou que o Flamengo estava interessado no Firmino. E o GE publicou uma matéria agora há pouco dizendo que o Flamengo não pretende negociar com o jogador porque não é a posição carente deles e além dessa questão financeira, dessa operação que teria de ser viabilizada e também por uma questão de idade, porque eles querem rejuvenescer o elenco. Então, ao que tudo indica, o Flamengo é carta fora do baralho, é -1 numa suposta briga. É claro que é sonhar, é sonhar alto, isso é evidente, ninguém aqui é maluco de achar, tem que contratar o Firmino, não é assim. Mas é um grande jogador, está dentro daquilo
que o Mário deu falou numa entrevista recente de fazer algo especial, de trazer um jogador, de repatriar um jogador. O Firmino, eu não sei se na infância ele era tricolor, mas o pai dele era tricolor, então tem essa relação, essa conexão, mas não acho que isso vai pesar em nada para ele. Eu acho que é quem fizer a melhor proposta. Então, evidentemente, o Fluminense teria que viabilizar uma oferta salarial muito grande, mas a boa notícia é que ele chegaria sem custo. Saindo do Al-Ahly, rescindindo com o Al-Ahly, ele chegaria sem custo de transferência, mas óbvio, aí vai ter luvas, vai ter um salário alto. O Richarlison, por exemplo, vinculado ao Tottenham, não sairia de graça, nem um empréstimo. Então também não tem uma operação fácil nisso daí. Eu tenho convicção de que a diretoria vai mirar num nome desse tamanho. Se vai conseguir ou não, é outra história. E o mercado e o Firmino disposto a voltar para o Brasil, disposto a jogar no Brasil, é claro que é um jogador que vai acabar chamando atenção e vai ser alvo aí de muitos clubes. Fechou, pessoal? A gente vai ficando por aqui. Deixa o seu like, seu comentário, se inscreva no canal e amanhã a gente volta com o pré-jogo de Fluminense e União Espanhola a partir das 6 da manhã. Tamo junto, valeu!